É muito. E a gente rodou um trecho do vídeo, você estava entrando, não sei se você acompanhou, de uma entrevista do médico do presidente Lula, o Dr. Calil ao UOL, e a pergunta que tem sido capciosa, né? O presidente Lula pode concorrer em 2026? E ele disse assim: não só pode, como deve. Eu vou aconselhá-lo que ele venha candidato, que ele faça campanha. Ou seja, todos os médicos, hoje mesmo, meio-dia, nós recebemos o doutor Antônio Carlos Grelo, que é neurocirurgião, e todos os médicos são uníssonos na leitura de um processo simplificado dos procedimentos que o presidente passou e de não afetação em nenhum quadro neurológico ou de saúde de um homem de 79 anos que tem uma saúde bem estável, que tem bons hábitos, mas não só a imprensa que articula os movimentos da extrema-direita, como a extrema-direita está tentando emplacar uma ideia de um homem frágil, né? De um homem fragilizado. Não colou. E aí, no mesmo dia que não cola, sai uma quest que o Lula venceria qualquer um deles em 2026. Esses caras devem estar num pandareco lá, hein, Tiaraju? Quando a gente observa a conformação da burguesia brasileira, né, tem algumas figuras que causam bastante ojeriza, e essa burguesia brasileira ela sempre tenta querer eliminar esses corpos, né? Recentemente, aí nesse mês de dezembro, a gente relembra a figura do Carlos Marighella, né? Ele foi uma pessoa que a burguesia brasileira tinha muito temor e acabou eliminando ele fisicamente. Dentre outras pessoas da história do Brasil, Margarida Maria Alves, uma liderança feminina da luta pela reforma agrária no Nordeste brasileiro, também assassinada, Chico Mendes, Dorothy Stang, enfim, a nossa história ela é permeada de assassinatos políticos, né? E a figura do Lula é uma figura bastante interessante, né? Ele é um líder popular que se consolida fundamentalmente aí na virada dos anos 70 para os anos 80, a partir daquele movimento político das greves operárias, né, que contribui para o fim da ditadura no Brasil, e depois ele vai se consolidando como a maior liderança popular do Brasil contemporâneo, quiçá da história do Brasil, né, tal a magnitude que essa figura tem. E conforme o Lula ele foi tendo cada vez mais apoio popular, ele foi sendo perseguido das mais variadas maneiras por diversos setores da burguesia brasileira, né? O Lula ele foi preso na década de 70, o Lula ele foi inviabilizada ou bastante atacada as 4 candidaturas presidenciais dele que ele perde, né? Ele perde em 4 eleições, mas nas 4 vezes que ele perde, ele foi bastante vilipendiado, atacado na sua figura, né, na sua imagem, de maneira muito escandalosa, inclusive. Depois ele consolida a sua imagem como líder popular e ele não perde mais eleições. Aí o Lula, depois que ele ganha a primeira, ele não perdeu mais eleições. O ciclo de domínio do Lula sobre a política eleitoral brasileira só foi interrompido com um golpe institucional evidente, né, contra a presidenta Dilma, e aquilo foi o que deu a possibilidade do Lula não participar das eleições de 2018, porque ele foi preso, inclusive. E anterior a isso, vale a pena lembrar toda a campanha feita pela Operação Lava Jato e pelas grandes corporações da mídia para provocar a morte simbólica do Lula. Ainda que ele não tenha sido morto fisicamente, ele sempre sofreu uma campanha feroz da burguesia brasileira para provocar a morte simbólica dele. Então, o Lula era corrupto, o Lula era ladrão, o Lula ia morrer, e várias vezes tem uma série aí de histórias de tentativas da morte efetiva dele, né? E esse quadro, ele se reatualiza nesse momento em que o presidente ele passou, né, está passando por procedimentos cirúrgicos, tem questões de saúde para cuidar, e é lamentável, né? É lamentável que setores da burguesia financeira comecem a especular com a morte do presidente, porque é isso que está colocado, né? Quando começam a dizer que ele não vai participar das eleições de 2026, o que subjaz essas afirmações
ele vai morrer, ou ele vai estar inviabilizado fisicamente, e essa invisibilização física do presidente é o que abre espaço para uma candidatura da direita. Não tem nada de novo no front, a burguesia brasileira sempre agiu dessa maneira, mas é muito importante que a gente desvele esses mecanismos e faça sempre a crítica da maneira tão vil como esses setores da burguesia brasileira se colocam na cena pública. Isso não quer dizer que a gente concorde com toda a política do presidente Lula ou com todas as decisões que ele tome. De qualquer maneira, ainda é o nome mais forte do espectro da centro-esquerda, da esquerda, no cenário político brasileiro, né?